Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. O mercado da bola segue completamente agitado na Toca da Raposa e uma nova movimentação pode provocar mudanças importantes no elenco do Cruzeiro. Segundo informações que começaram a circular nos bastidores, a diretoria estaria estudando uma operação que envolve saída e chegada de jogadores. Question pode estar de saída do clube, enquanto o Cruzeiro prepara uma investida para contratar o volante argentino Franco Eboa e também a jovem promessa do Ceará, Melk. Se essa movimentação realmente acontecer, a Raposa pode mudar completamente o perfil do seu meio-campo para a sequência da temporada. A notícia rapidamente chamou a atenção da torcida, porque não se trata apenas de uma contratação. Estamos falando de uma possível reformulação em um setor considerado fundamental por Arthur Jorge. E tudo começa justamente com Question. O volante chegou cercado de expectativa, mas, como acontece com muitos jogadores, sua permanência no elenco passou a gerar dúvidas conforme o mercado começou a se movimentar. Agora surgem rumores de que o Cruzeiro pode negociá-lo caso apareça uma proposta considerada interessante. Essa possibilidade levanta uma pergunta importante. Se Question realmente sair, quem será o responsável por ocupar esse espaço? É aí que entra o nome de Franco Eboa. O volante argentino aparece como um dos jogadores monitorados pela diretoria e agrada por reunir características muito valorizadas por Arthur Jorge. Não é um atleta que apenas marca. Ele também sabe jogar. Tem intensidade, boa leitura de posicionamento, capacidade para iniciar as jogadas. E principalmente, uma entrega durante os 90 minutos que costuma chamar bastante atenção. Quem acompanha o futebol argentino sabe que os volantes formados por lá normalmente chegam muito preparados taticamente. São atletas acostumados com jogos intensos, com pressão da torcida, com partidas decisivas. Isso costuma facilitar bastante a adaptação quando chegam a clubes grandes. Franco Eboa se encaixa justamente nesse perfil. É um jogador competitivo, que não foge das divididas, mas que também oferece qualidade quando precisa construir o jogo. Essas características fazem muito sentido dentro da ideia de futebol de Arthur Jorge. O treinador gosta de equipes que pressionam alto, que recuperam rapidamente a posse, que mantêm intensidade durante toda a partida. Para isso acontecer, o volante precisa ser extremamente participativo. Precisa aparecer em praticamente todos os setores do campo. E Franco Eboa possui exatamente esse estilo. Outro ponto interessante é que sua chegada aumentaria bastante a concorrência interna. Nenhum treinador gosta de depender apenas de um ou dois jogadores para posições tão importantes. Em uma temporada longa, sempre acontecem lesões, suspensões e desgaste físico. Ter mais alternativas permite que o rendimento da equipe permaneça elevado durante todo o calendário. Mas a possível movimentação do Cruzeiro não para por aí. Outro nome que começou a aparecer é o de Melk, jovem promessa do Ceará. Essa parte da notícia também despertou enorme curiosidade. Nos últimos anos, o Cruzeiro tem demonstrado interesse em contratar jovens talentos antes que eles atinjam valores muito elevados no mercado. É uma estratégia utilizada por diversos clubes. Identificar jogadores promissores cedo, dar estrutura para desenvolvimento e colher resultados esportivos e financeiros no futuro. Melk pode representar exatamente esse tipo de investimento. Ainda jovem, ele é visto como um atleta de grande potencial e desperta atenção justamente pela margem de crescimento que possui. A diretoria entende que fortalecer apenas o time principal não basta. Também é preciso pensar no futuro. Construir um elenco sustentável. Misturar jogadores experientes com jovens promessas. Essa combinação costuma gerar excelentes resultados. Enquanto alguns atletas entregam rendimento imediato, outros evoluem gradualmente até assumirem papéis importantes. Talvez seja exatamente esse o planejamento envolvendo Melk. Chegar sem tanta pressão.
adaptar-se ao ambiente, ganhar experiência e, aos poucos, disputar espaço dentro do elenco profissional. Outro detalhe importante é que essas duas possíveis contratações mostram um padrão interessante. O Cruzeiro parece buscar atletas que ainda possuem margem de valorização. Franco Eboa continua em idade competitiva, meu que é uma promessa. Isso significa que, além do retorno esportivo, existe possibilidade de lucro em futuras negociações. Esse tipo de visão estratégica tem se tornado cada vez mais comum no futebol moderno. Grandes clubes precisam montar equipes competitivas sem abrir mão da sustentabilidade financeira. A torcida acompanha tudo isso com enorme expectativa. Depois de tantos rumores envolvendo atacantes como Luiz Henrique, Gabriel PC, Bryan Rodrigues e Elinho, agora o foco parece ter mudado para o meio-campo. E isso faz bastante sentido. Arthur Jorge já deixou claro que deseja um elenco equilibrado. Não adianta investir apenas no ataque. Também é necessário fortalecer defesa e meio-campo. São esses setores que dão estabilidade para qualquer equipe. Imagine um Cruzeiro disputando uma partida decisiva pela Libertadores. A pressão é enorme. O adversário domina a posse de bola. É justamente nesse momento que um volante de qualidade faz toda a diferença. Recupera bolas, organiza o posicionamento, controla o ritmo do jogo, protege os zagueiros. São funções que muitas vezes passam despercebidas, mas que podem decidir uma classificação. É por isso que nomes como Franco Eboa ganham tanta importância. Enquanto isso, os bastidores seguem movimentados. Ainda não existem confirmações oficiais. As conversas podem evoluir, podem esfriar, ou podem mudar completamente de rumo. O mercado da bola é conhecido justamente por isso. Negociações consideradas improváveis acabam acontecendo, enquanto outras, que pareciam certas, terminam sem acordo. Por isso a cautela continua sendo fundamental. Mesmo assim, o cenário desenhado pelos rumores é bastante interessante. Question pode abrir espaço no elenco. Franco Eboa aparece como um possível substituto para elevar o nível do meio-campo. E Melk surge como aposta pensando não apenas na temporada atual, mas também no futuro do clube. Se tudo isso realmente acontecer, o Cruzeiro mostrará mais uma vez que trabalha com planejamento, não apenas contratando por contratar. E outra olhando para o futuro, investindo em uma promessa que pode se transformar em um dos grandes ativos do clube nos próximos anos. Se essa estratégia der certo, a Raposa poderá sair da janela ainda mais forte e preparada para buscar títulos importantes na sequência da temporada. Meus lindos, não se esqueçam de dar o like, compartilhar e comentar. Vou responder todo mundo.